Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa oração pelo planeta de hoje. Nós gostaríamos de conversar um assunto que muitos têm a curiosidade de conhecer, que é justamente o fato do nosso esquecimento. Que nós, quando reencarnamos, esquecemos as nossas reencarnações passadas. Não é bem dessa forma. Vejamos, por exemplo, pessoas que nascem com o dom da música. Não é um dom. É porque já devem ter sido músicos em outras encarnações e trazem consigo esse conhecimento de forma inconsciente. Assim como escritores, pensadores. Em outras palavras, nós trazemos conosco aquilo que de bom nós aprendemos. E isso é que nós vamos aprimorando encarnação seguida de encarnação. Mas esse conhecimento não é igual para todos os seres. Esse conhecimento, essa vontade de aprender, esse intuito de crescer, é comum a todos, porém nem todos o consideram. Alguns mergulham no mundo do prazer e se esquecem que o objetivo da Terra é nos amparar em nossa evolução. E respondendo a esse questionamento que acabamos de fazer, os espíritos nos dizem o que se segue. Na pergunta 804 do Livro dos Espíritos, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Pergunta 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim. Já dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um envoltório mais embotado ou posição mais precária dos que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos que estão mais atrasados, e também para que os homens, necessitando um dos outros,
compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Queridos amigos, devemos entender, como disse o Livro dos Espíritos, que cada um de nós nasce com aptidões diferentes. Aptidões que foram construídas nas sucessivas encarnações. É por isso que muitas vezes não nos sentimos à vontade em determinadas áreas de conhecimento, enquanto outras nos parecem tão claras como uma manhã. É por isso também que nos limitamos à escolha de um tipo de trabalho em detrimento a outro. E é assim que nós iremos evoluir. Nem todos podem ser cientistas, médicos. Há aqueles que não se interessam por essas áreas, mas podem começar a se interessar. E para isso, irão se utilizar de conhecimento daqueles que vieram antes, ou daqueles que exercem tais atividades. E é no conjunto de todas as nossas atividades que evoluiremos como sociedade. Não é através das armas, não é através dos conflitos, não é através da desigualdade que alcançaremos um estado de perfeição, mas sim com um esforço mútuo do amor ao próximo, seguindo na direção do bem. Então vamos, nesse instante, inspirar profundamente e, ao soltar o ar, agradecer a oportunidade que o Pai nos dá do trabalho, do aprendizado, do convívio, do amor, da esperança. Enquanto tantos de nós ainda mergulham nos vícios do corpo e da alma, agradeçamos ao Pai o fato de estarmos despertos diante de tantas realidades e falsidades que o mundo nos propõe. É assim que separaremos o joio do trigo, discernindo o que é verdade e realidade daquilo que é a falsidade e o engodo. Respiremos fundo. Pai querido, obrigado pela oportunidade desta oração. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, em busca do equilíbrio comum, de um instante de paz em um planeta de provas e expiações, onde aprendemos, passo a passo, dia após dia, hora após hora, a bondade, a serenidade, a tolerância, a caridade, porque assim nós conseguiremos evoluir, conseguiremos dividir sem o desprazer de conquistar, mas dividir com a alegria de unir, como fez o Cristo no Sermão da Montanha, quando tantos estavam com fome e ele tinha tão pouco a oferecer. Mas o pouco virá muito, e o muito está no amor que podemos oferecer a todos aqueles que colocamos em nossa lista de bate-papo,
em nossos comentários, em nossas mentes, palavras e coração. Almas que temos afeto ou desafeto, mas que estamos unidos a fim de equilibrar essa situação de desequilíbrio entre afetos e desafetos, amores e desamores, alegrias e tristezas. Não é na alegria extrema que evoluiremos, tampouco na tristeza profunda, mas sim sabendo a medida certa de cada um desses remédios. Pai querido, cuide de todos aqueles que estão nos hospitais, muitos deles lotados de vítimas oriundas dos desequilíbrios humanos, dos conflitos. Cuide daqueles que, mergulhados na violência, não conseguem compreender a paz. Cuide, Pai, principalmente de nosso planeta, que neste instante atravessa um grande desafio ambiental, onde tantos estão sofrendo com excessos de chuva, excessos de seca, frios extremos e calores escaldantes. Que possamos compreender que esse é nosso lar temporário e devemos mantê-lo para que outros também possam usá-lo da melhor forma possível. Esta é nossa casa, talvez ainda por muitas encarnações, mas que precisa de cuidados e do mesmo amor que oferecemos ao próximo. Esteja onde ele estiver, esteja como se vista, a fé que professa, os valores que cultiva, que não são diferentes dos nossos, mas que muitas vezes, na dificuldade da comunicação, dos idiomas não entendemos. Mas em nossos corações, sabemos que são todos nossos irmãos. Aqueles que sofrem com seus algozes, dos opressores e dos oprimidos. Qualquer um que pedir nossa mão, como a conquista de Jerusalém e de Jericó, são nossos irmãos. E não estender a mão é uma enorme demonstração de que precisamos ainda muito evoluir. E nós evoluiremos, pois a estrada que leva até ti é bela, é iluminada, e ao nosso lado estão nossos espíritos familiares, nosso guia, Jesus, e todos os espíritos superiores, nos aguardando e nos amparando. Obrigado, Senhor. Hosana a Deus nas alturas e paz na terra a todos os seres que nela habitam.
salvação para as almas, paz e luz para toda a humanidade, e que assim seja. Obrigado, Pai. Meus amigos, muito obrigado por esse instante de reflexão e prece. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por acreditarem e colocarem sua fé nos valores que a doutrina espírita nos oferece. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima oração pelo planeta. Até lá.